Com prazer que recebemos hoje aqui nos estúdios do Correio da Manhã, Ricardo Amaral. É um nome que dispensa muitas apresentações, mas o Ricardo hoje é um grande defensor de algo que ele ama, que é apaixonado, que é o Rio de Janeiro. E o Ricardo disse, agora é a hora do Rio, ou vai ou racha. Esse é o momento do Rio, Ricardo? Nós temos que acreditar no Rio de Janeiro, trabalhar pelo Rio de Janeiro, dar as mãos pelo Rio de Janeiro, porque eu acho que nunca o momento foi tão propício para uma grande virada. O Rio já vinha muito mal, o Rio já tinha problemas muito grandes e a pandemia nos pegou todos de surpresa, quer dizer, não foi o Rio, foi o mundo. Mas essa soma de coisas, quer dizer, permitiram reflexões, permitiram que a gente pudesse fazer uma pensata sobre tudo, né? Quer dizer, não é um caso exclusivo do Rio, mas eu estou falando do Rio de Janeiro como Estado, né? E eu acho que tudo que se passou e o presente e as possibilidades futuras do Rio de Janeiro é o momento da virada agora, agora, agora. A bandeira tem que ser Rio de Janeiro. Nós temos que esquecer as bandeiras políticas. Nós temos que trabalhar com quem está aí, tá? E temos gente interessante, sem analisar profundamente ninguém. Nós temos pessoas interessantes que estão interessadas em virar o Rio de Janeiro. Então nós temos que dar as mãos. Iniciativa privada, as instituições, tá? Todos nós. Os nossos interesses estão todos voltados para cá. Tá? Esse jornal é um jornal do Rio de Janeiro. Tá? Embora seja nacional, mas é um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é Brasil. O Rio de Janeiro é carente, mas é talentoso. O Rio de Janeiro é criativo. O Rio de Janeiro tem possibilidades incríveis. Eu sempre brinco que o Rio é a capital cultural do país. Quer dizer, Sempre nós foi. não deixamos de ser. Tudo bem, a questão política, a Juscelino levou para Brasília, mas aqui está o centro de ressonância, a caixa de ressonância cultural do país. Se não acontece no Rio, se não faz sucesso no Rio, não tem sucesso nacional. É aquela coisa que existe. São Paulo, não estou criticando de São Paulo de jeito nenhum, quer dizer, São Paulo tem a sua... Até porque você tem DNA paulista, né? Eu, por acaso, nasci em São Paulo. Mas eu tenho prazer de Mas você sabe que o nosso governador nasceu em Santos, né? O governador Cláudio Castro nasceu em Santos também, por acaso. Não sabia, que era meu colega de estado, não sabia. Estou sabendo agora. E a gente briga, eu, por exemplo, nasci na Bahia. A gente fala que nós, que somos cariocas de coração e por adoção, conseguimos ser mais barristas do que quem nasceu aqui, né? Nossa relação de barrismo é muito mais acentuada, né? Você vê o Boni, que foi um grande carioca no sentido de ter feito essa maravilhosa Globo que nós convivemos durante tanto tempo e convivemos até hoje, mas enfim, o Boni é de Osasco, São Paulo, né? Tanta gente, tantos o carioca não tem certidão de nascimento, né? Ele tem coração. Eu acho que o carioca e você vê que essa pluralidade do Rio é tão grande que se reflete até nos veículos de comunicação. O Rio ter sido a capital, não só do Império, como a capital do país, hoje capital cultural. Correio da Manhã, o Dia, Jornal do Brasil, o Globo. Você raramente vai encontrar um jornal que traga o nome Rio de Janeiro no título, porque eram jornais nacionais, né? Claro. E você pegou, Ricardo, exatamente um período onde o Rio estava deixando de ser capital da República, mas estava ainda com todo o centro de atividade. Qual leitura que você faz do impacto da mudança de Brasília para o Rio de Janeiro? Existe um movimento que quer colocar o Brasil com duas capitais, como vários outros países têm. Você acha que nós deveríamos criar esse conceito de cidade-estado, de cidade-capital, de Distrito Federal e trabalhar para que o Rio volte a ter esse status, ou não é necessário?
Veja bem, eu acho esse movimento, quando nada, muito sadio, né? Se você pensar bem, embora a capital tenha se transferido para Brasília, o Rio nunca deixou de ser a capital do Brasil, de certa forma. Se nós pensarmos, inclusive, quer dizer, a grande movimentação política, ela é Brasília-Rio hoje. Sempre foi, quer dizer, nunca deixou de ser. Mas também, a sede da Petrobras, onde é que fica? Que é a principal empresa brasileira e tal. No Rio de Janeiro, né? Se nós vamos pegar outras... o Rio de Janeiro tem edificações históricas, né, que dão a ele... Uma cidade capital de império, né? Você não tem isso. Essa sua experiência no exterior levou a você ter uma linguagem muito própria e uma percepção muito diferenciada no Brasil. Você fez sucesso em Paris, fez sucesso em Nova York, o Clube a sua ação como empresário do exterior. Como é que você percebia o Brasil lá de fora? Como é que eles percebem o Brasil? Eu tive uma chance de fazer um musical com o Constellation sobre o Jorginho Guinle. E o Jorginho era um elo dessa ligação desse grande mundo lá fora com relação... O Brasil sempre foi objeto de desejo de quem mora em Nova York, de quem mora na França, no exterior. Como é que eles enxergam ou enxergavam o Brasil na sua época? Bem, a minha percepção, que é uma percepção pessoal de vivência e tudo mais, é o seguinte, quer dizer, sem falar grandes novidades, mas nos anos 40, né, a década de 40, foi a década que o mundo descobriu o Brasil. Né? O mundo veio para o Rio de Janeiro na década de 40. No pós-guerra, Carlos Miranda, todo mundo com baixo astral, precisava levantar algo parecido com o que ocorre, com o que vai ocorrer pós-pandemia, né? Precisava levantar o alto astral. É né? isso aí. E o Rio, então, naturalmente... O Rio de Janeiro era identificado mundialmente. Eu estava nascendo naquela época, eu nasci em 41. Então eu não vivia a época dos 40, embora eu tenha um interesse enorme pela década e eu escrevi até um livro a respeito dela. Né? Foi uma época muito rica, no sentido do pós-guerra, né? As movimentações, e mesmo durante a guerra, o Rio de Janeiro foi identificado como um must. Né? O Brasil teve depois, quer dizer, logo depois, quer dizer, ele teve uma... Então ele tinha uma percepção internacional, por tudo que eu sei, por tudo que eu li, por tudo que eu vivi, que era o país que está florescendo e que deveria acontecer. Você, quando entra nos anos 50, né, você entra assim, na década de... O Dutra, que foi o intermediário dos 40 com 50, né, foi o presidente sério, o presidente que fez o seu papel corretamente, mas ele colocou um pouco o Brasil sem o brilho que deveria colocar. E Dona Santina fecha os cassinos, né? Ela fechou os cassinos, quer dizer, não teve conversa, quer dizer, o Dutra tinha em casa uma resistência dos cassinos que a Dona Santinha, quer dizer, não tinha conversa. Quer dizer, e com isso perdeu o glamour, vamos dizer assim. Perdeu o glamour daquela época, porque naquela época o cassino da Urca, o cassino do Copacabana, que durou pouco, foi fechado muito pouco tempo depois. Né? O Cassino Atlântico, que também viveu pouco, mas enfim, o Rio de Janeiro tinha um glamour naquela época, né? Dos shows que vinham, das coisas que aconteciam. Hollywood descobriu o Rio, e Jorginho ajudou muito nisso. Grandes produções de Hollywood aqui, né? Você sabe que tem um personagem que a gente fala pouco hoje em dia. Acho que é um personagem que, quando a gente fala assim nesse momento, eu tenho obrigação de lembrar, até me arrepiei, porque é um cara que eu convivi muito e muito interessante, que é o Oscar Ornstein. O Oscar Ornstein, ele era fotógrafo do Cassino da Urca, tá?
judeu de origem, não sei bem que país era aquele dele, enfim. O sujeito assim, tinha uma percepção do sucesso, das coisas muito interessante. Dr. Otávio Guini contratou o Oscar Ornstein para o Copacabana Palace, onde o Oscar Ornstein era o operador real do Copacabana Palace, tá? Ele é quem mandava, entre aspas, quer dizer, no Golden Room, no Meia-Noite, nos grandes shows que vinham e tal e tal. Era o operador, ele tinha o cargo de relações públicas, mas na realidade não era relações públicas, ele era o braço direito do Dr. Otávio. Dr. Otávio Guini, que foi o criador do Copacabana Palace, ele era uma pessoa muito exigente. Ele era uma pessoa que ele circulava pelo hotel, tá? E olhava as coisas funcionarem, tá? E ficava assim. Eu, muitas vezes cheguei a ver o Dr. Otávio de braços cruzados, assim, num canto ali da pérgola do Copacabana Palace. Ele olhava as coisas. Ele não ia sentar na mesa de ninguém. Ele eventualmente convidava pessoas para um jantar com ele no Golden Room do Copacabana Palace para a estreia de um show ou para uma noite de um show. Mas ele não participava da festa. Não era personagem, né? Não, ele era um personagem, mas, sim, mas não participante. Não participante. Então ele tinha essa postura assim. O Dr. Otávio, ele, às 7 da manhã, o diretor do Copacabana, que não era o Oscar, o diretor, ele fazia os empregados ficarem de mãos assim e assim, para ver se as unhas e as mãos estavam limpas. Era outra época, né? Era outro. O Dr. Otávio tinha essa excelência. Né? E o Golden Room foi um centro de grandes atrações. De grandes atrações. A própria Nacional, graças ao Oscar. Mas tem um personagem também que interage muito com o Oscar, que é o Barão. Não, o pai do Medina, o Abrão Medina, que faz, inclusive, alguns o Abrão Medina, ele veio bem depois. Eu acompanhei bem. O Abrão Medina fez... A primeira intervenção que ele fez no Copacabana Palace foi um show muito interessante, chamado Esquindô. Foi o primeiro show que ele fez no Copacabana Palace, trazido pelo Oscar. Tudo que acontecia ali era o Oscar Ornstein, era o maestro. Né? E o Abrão Medina, que era um ser espetacular, um pensador, quer dizer, esse foi um grande carioca, o Caraca. Você sabe, eu vou confidenciar você, eu conheci o Oscar já no final da vida dele. Como eu tive a sorte de começar muito jovem, eu fui apresentado ele para o Zé Eduardo Guinle, um grande amigo nosso, e o Zé Eduardo, na época, me apresentou, e eu tive a chance na Bahia de receber o Oscar, quando ele estava fazendo uma turnê com uma grande dançarina de flamenco, e eu tive a sorte de assistir esse espetáculo na coxia do teatro, ao lado do Oscar Ornstein, do Teatro Castro Alves, em Salvador. Qual era o show? Era uma dança, me foge o nome, mas era uma grande dama do flamenco. Uma grande dançarina, que foi uma das últimas produções de vida dele, que ele correu o Brasil com esse show de Flamengo, essa grande artista espanhola, que me foge o nome agora, e eu tive a chance, garoto, eu apoiei o Oscar da divulgação em Salvador, de assistir a peça na coxia do Teatro Castro Alves. Agora, o Ricardo, vou pegar essa transição para a década de 50, e essa importância que os hotéis tinham como equipamento. Hoje você tem o Copacabana como um ícone, você tem o Fasano, você tem o Fairmont, mas você tem o Fairmont reeditando o glamour que foi o Rio Palace. O Rio Palace foi um hotel que foi um grande destaque também na noite do Rio. Né? Tem até uma história engraçada, né? Do Rio Palace, né? O Rio Palace, que foi feito com muito carinho pelos irmãos Oriville, que eram donos da Veplan, né? Eles fizeram aquilo, realmente, eles tiveram assim fizeram um trabalho excepcional, que o Copacabana imperava no Rio de Janeiro até então. Claro que teve um determinado momento que eu até vivi pouco, mas eu peguei o finalzinho. O Hotel Glória tinha seus momentos de glória, tinha outros hotéis que tinham assim,
tinha Ouro Verde, que agora tem outro nome na Avenida Atlântica. também a gente não pode esquecer do Hotel Nacional com o Zé Não, Tijô, Hotel Nacional. que foi Claro, um claro, marco claro. da Sabe quem foi trabalhar no Hotel Nacional? Oscar Einstein. Oscar não está. Eu, Mas, enfim. eu tenho uma reportagem que eu reproduzo, vamos dizer, o dia da inauguração onde o Oscar e o Caribé da Rocha interagem na questão do... E eram dois órfãos do jogo, do cassino. Tanto Exatamente. o Caribé da Rocha Exatamente. quanto o Oscar. E na época, com aqueles grandes salões de espetáculos, o Zé Tiju traz esse glamour aqui para São Eu Conrado. tive grande prazer de conviver muito com o Oscar e pouco com o Caribé, mas também com muita... E o Glória com o Zé Tiju, né, que foi o Nacional. Não, eu tô falando, e o Glória com, desculpa, o Nacional com o Tiju, e o Glória também com seus salões com o Tapajós, que foi um grande nome também da hotelaria. Hoje falta esses personagens da hotelaria nacional. Né? Faltam os personagens. Quem sabe estão surgindo novos aí e tudo mais e tal. O mundo mudou muito, né? Mudou muito. Tudo mudou. Agora, Ricardo, uma coisa que você entende é essa questão do alto astral e da qualidade de vida. Quer dizer, você sempre foi uma pessoa que surfou e que desenvolveu bem isso, inclusive resgatando uma coisa que era a noite. Você conseguiu não só criar um blend diferenciado para a noite, que acabou te levando para Nova York e acabou te levando para Paris. Como é que é a noite? Podemos falar que a noite morreu no Rio, que a noite morreu no mundo, que aquela programação do clube noturno, de você ter uma vida sexta, sábado, as pessoas se encontrarem no glamour de um Hipopótamos, de um Regines, do próprio Palace Clube depois, antes Castel. Você acha que... qual era a magia daquela época que não se consegue mais reeditar? Na realidade, quando eu começo a pensar sobre o que você está me perguntando, eu fico sempre querendo encontrar a melhor resposta, eu quero sempre encontrar exatamente, quer dizer, como é que eu defino essa passagem. Na realidade, o que mudou não foi a noite, o que mudou foi o mundo, né? Então... Porque, só recapitulando, no final da década de 70... início de 80, o efeito da disco, da disco música, você tem uma explosão de clubes noturnos no mundo inteiro. E esse blend do Rio leva você a fazer o Clube A, ir a Paris e a Nova York. Mas as pessoas queriam mais viver. Onde está o erro na humanidade? Onde as pessoas elas acabam perdendo aquela alegria? Eu tive a sorte, eu fui sócio do Hipopótamo, frequentei o Castel, frequentei o Regine, conheci a Regine, sou muito, você sabe da minha amizade com o Sidney Pereira, que era um homem da noite, foi uma cria sua, o que aconteceu? Porque você tentou relançar com o Gatito Pérez o Hipopótamos, e é uma coisa que não vingou. O que aconteceu? Esse pedaço da minha vida, você vai sublimar. Nós vamos falar disso. Que foi mas vamos falar da sua pergunta. O que aconteceu com o mundo? Aconteceu, em relação à noite, aconteceu o seguinte. Em primeiro lugar, você tinha antigamente, esse antigamente meu, estou falando os clubes privês e tal, nasceram nos anos 50, 60. Né? Os grandes clubes privês, eles primeiro tiveram como origem Londres, Paris e Nova York. Foi onde eles foram criados. Qual era o glamour? Qual era a pegada? A pegada era o seguinte, era você poder ir a um lugar e esse lugar era meio... O que o italiano uma vez falou assim, Riccardo, dopo che l'ippopotamo ha chiuso, io ho perso mio ponto de riferimento. Né? Eram os pontos de referência das cidades, onde o glamour se encontrava nas cidades. Tá? Então, se um diretor de cinema importante fosse jantar não sei onde,
E depois fosse para tomar um drink, encontrar pessoas, ele ia para Londres, para o Anabels, ele ia para Nova York, para o El Morocco, depois para outros, enfim. O próprio Regines, em Paris, e o Castel também. O Regines é uma referência, o Castel é outra referência. Né? E aqui no Brasil, eu tive Hipopótamo, Rio, São Paulo, Bahia, mas também tiveram outros pontos de referência. A própria Regina esteve aqui durante um bom tempo e foi muito bem. O Castel também era outro ponto. Enfim, você encontrava nesses lugares as pessoas que interessavam encontrar, quer dizer, as pessoas que saíam, que gostavam de frequentar, gostavam de se conviver com as pessoas. Acontece que o que foi se transformando foi o seguinte: apareceu o primeiro em Nova York, quer dizer, a primeira transformação foi quando em Nova York se criou as grandes discotecas. O Estúdio 54, por exemplo. O Estúdio 54 é um exemplo maior, mas não foi a primeira. A primeira foi o Le Jardin, na Rua 46, e é de mais sucesso, eu quero dizer, nada parecido com o Estúdio 54, que virou um símbolo disso. Mas aqui deu a virada, era o Infinity. Daí, em seguida veio o Estúdio 54. Eu estou falando lá de fora. E esses coisas vão refletindo aqui. Eu conto a mesma história de fora, eu conto aqui. E daí acontece o seguinte: mudou o esquema. Não era mais o privê, era a integração, era o exótico e, sobretudo, aquela coisa das misturas de tribos, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Nesse momento, você passava a ver o folclore, folclore, eu quero dizer, as pessoas folclóricas e tal, o pessoal mais, os modelos mais... Você tinha assim... Nós mudamos o paradigma de 200 pessoas para 1.500 pessoas. Aí era impossível. Era impossível. E daí isso se proliferou. Então foi esse o momento em que aqui no Brasil... Você abria Papagaios aqui, né? Você abriu Papagaio aqui antes do Estúdio 54. Antes de 54. Foi um ano antes de 54, tá? Mas eu copiei, não tenho nenhuma... eu me inspirei, ou copiei, ou sei lá o quê, no Infinity. Eu peguei um grande cenógrafo brasileiro, o chamado Ciro Del Nero, amigo da vida, divina, gênio, um cara maravilhoso. Peguei o Ciro, falei, o Ciro não era um homem de noite, não era um homem de nada. Eu falei, Ciro, eu queria que você, ao invés de explicar, eu queria que você pegasse o avião e fosse para Nova York, para você ver um negócio lá para mim, para você me copiar aqui para o Brasil. Pô, tomamos um avião. Marco Antônio Nunes de Souza, que trabalhava comigo, Ciro Del Nero e eu tomamos um avião, fomos para Nova York. Eu mergulhei no Estúdio 54, eu combinei lá para não ser barrado, aquela coisa que era... Tinha sempre uma Cabo da Leste da vida para a gente... Bom, e falei, olha, vamos 3 noites em Nova York, 4, nós vamos toda noite aqui, porque eu quero que você veja isso. Nós fomos a primeira vez, ele falou assim, se você quiser voltar aqui, a gente volta, mas já entendi tudo. Né? No dia seguinte, no nosso café da manhã, o moço, sei lá, o Ciro já tinha desenhado o nosso lugar aqui, todo como seria. E eu shake hand, fechei com ele, e ele fez um super Infinity, que era o Papagaio. Criativo para burro e tudo mais, que até tem uma história engraçada, porque o Papagaio inspirou a novela Dancing Days. Dancing Days era um local noturno que o Nelsinho Mota criou no teatro lá do Shopping da Gávea.
Não tinha nada a ver com papagaio, era com as frenéticas, era não sei o que e tal. Mas acontece que o Mário Monteiro, que é um gênio também, ele, quando foi chamado para criar, disse, mas não tem uma característica, o Dancing Days, para reproduzir. Eu vou reproduzir o papagaio. Então ele reproduziu o papagaio. Então o Dancing Days da novela é o papagaio. É o papagaio E daí aconteceu até uma coisa divertida, que é o seguinte: aquelas bicicletas penduradas, tudo. E daí o Jorge Adib, que era o gênio do merchandising da Globo, pegou o meu merchandising do papagaio e amplificou. Só que eu recebia 10 mil reais e ele recebia 300. Mas, enfim, e copiou no sentido que produziu. Mas foi muito legal. Agora, eu queria falar dessa tribo da Duit, que a gente fala. Deixa eu só dar um fecho aqui. Depois das discotecas, apareceu um negócio chamado promoter. O que é o promoter? O promoter é um sujeito que tem um relacionamento com uma tribo A, B, C, D, tal, uma tribo, tá? Ele tem um mailing. No passado, esse promoter, ele fazia aquelas impressos, entregavam até meninas. Os flyers, tal. Flyers, eram os famosos flyers. Que hoje em dia a internet matou o flyer, agora é eletrônico. Então, apareceu o promoter. Então, o promoter faz uma festa... Mas o promoter apareceu ou o promoter é oriundo? Eu falei do Cid Pereira, aí você tem a Alice, você tem uma série de... Não foram essas pessoas que depois viraram promoter? Não. Essas pessoas eram relações públicas. As que pareciam na época da discoteca, sim. Por exemplo, tinha uma dupla, Fred e Paulo, que era uma dupla, até dois garotos bacanas para boa. Esses dois aí, eles viraram promoters, tendo nascido como na discoteca. Alguns nasceram ali. Mas outras foram, por exemplo, essa menina, a Carla Sampaio, por exemplo, que faz muita coisa, etc. Ela trabalhou no Banana Café. Ela, enfim, todos eles tiveram um início... de network com... E depois... Como é que eram as tribos do Brasil? Nós estamos falando para o Brasil inteiro, porque é interessante, porque houve uma explosão. Você tinha o Ipo de São Paulo, o Ipo da Bahia, o Ipo do Rio de Janeiro, e havia uma coisa muito curiosa, que a Bahia, eu sou baiano, a gente se conheceu em Salvador no Ipo, naquele período aconteceu um fato muito interessante, que a Bahia acabou herdando um pouco dessa noite carioca, porque tinha o Ipo e tinha o Regines. A Bahia teve um Regines, era inacreditável, porque o Meridian, na Bahia, criou um clube que só tinha em Paris e eu, no Rio. Com peito enorme, fui lá e pum, fui concorrer com a Regines lá. Regines e com um grande sucesso lá no Alton Palace, no Bahia. Como é que eram essas tribos nas suas... o Ipo da Bahia tinha uma tribo... As estátuas, estofados, era a mesma casa, mas tinha um povo diferente, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer hipopótamos em diversos lugares, como Recife. Quer dizer, a história do hipopótamo foi São Paulo, Bahia, Rio, Buenos Aires e Recife. Na verdade, quer dizer, eu operava diretamente o Rio e São Paulo, e eu tinha na Bahia o Sidney, depois tive outras pessoas, e na Bahia eu lá em... Você teve aqueles irmãos Pedreira, né? Exatamente. Depois tive lá, enfim, outros operadores em Recife, outros operadores em Buenos Aires. Então, quer dizer, na verdade, quer dizer, essa coisa da franquia da noite é uma coisa meio curiosa, porque você transfere marca, você transfere decoração, você transfere espírito, mas por mais que você transfira,
o hipo da Salvador tinha impregnado lá o Sidney, depois Os irmãos Pedreira. Então. Pedreira, o de Recife tinha impregnado, de Buenos Aires. Então, quer dizer, era um pouco diferente, mas o espírito era o mesmo. Agora, você me contou uma vez uma passagem que eu queria compartilhar. Você teve como senhorio o Donald Trump. E você estava. E ele frequentava, é muito engraçado isso, porque ele ia na sua casa, em Nova York, pedia uma bebida. Não bebia. Não bebia, ficava mexendo. Me conta, vamos compartilhar essa história que eu acho interessante, porque você poderia imaginar que esse cara. Mas você poderia imaginar que esse cara um dia seria presidente dos Estados Unidos? Não, jamais imaginei. Inclusive, ele tinha uma postura diferente que eu vejo o Donald Trump hoje na televisão e tal. Eu não o encontrei depois de presidente, eu só encontrei muito antes. Mas é uma postura diferente, ele tinha uma simpatia. Eu vou contar dois lances do Donald Trump que eu considero engraçados. O primeiro lance que eu tinha uma bartender muito bonita, uma loira bonita para burro. O nome dela era um nome assim, Sábata. Se não era esse nome, era um nome por aí. Tabata, alguma coisa assim. Bonita mulher. Gostosa, sabe? Mulher gostosa. Bom, aí eu percebi que toda quinta-feira, meu gerente, eu tinha um apartamento em cima do Alô Alô, que ficava na Terceira Avenida, esquina de Madison Avenue. Na Terceira Avenida, esquina de 61. Era a esquina toda. E... Alô, chegou aqui o homem, que o Donald Trump chegou. Não, descia e tal. Sempre me tratando muito gentilmente, perguntando coisas do Brasil, perguntando... Nada de conversa muito profunda, mas... Antenado, uma pessoa antenada. Mas interessada. Interessada. Você falou, antenado, um cara antenado, perguntando coisas pontuais, interessantes e tal. E eu com o meu péssimo inglês ali com ele e tal, blá, blá, blá. Bom, eu percebi, depois de uma ou duas, eu não sou idiota, percebi que o interesse dele, muito maior do que no locatário dele, era a minha bartender. E daí saquei que era um negócio da bartender, né? E não deu outro. E Paris, como é que foi? Mas eu só contar mais uma. A segunda, a outra história. Eu aluguei lá a casa do Trump no ano de 83. E os aluguéis subiram muito. Porque imagine você que o juro chegou naquele momento, parece uma coisa até brasileira, a 18% dos anos 80 dos Estados Unidos. Tá? Então, meu juro, o meu aluguel foi para... Eu perguntei para o advogado, eu falei, o que é que eu faço? Entrego a loja, negocio? Não, vamos negociar. Fomos ao escritório do Donald Trump, meu advogado chama Kevin McGrath, um americano, claro que todo advogado e gravatado. Fomos lá, marcamos hora, claro. Nos recebeu muito bem. Teve aquela conversa social, blá, 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 que o Kevin falou mais que eu, ele perguntou umas coisas para mim, mas o que vocês querem? Como é que é o negócio? Tal, bem objetivo. E daí, então, eu falei, o Kevin, olha, o aluguel era 8, passou a ser 28, sei lá, uma coisa por aí. E como é que faz e tal, blá, 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 blá. Falei, vamos reparar isso. Como é que é essa história? Vocês têm o contrato aí? Temos. Bom, peraí, saiu da sala, passou 10 ou 15 minutos fora, voltou, falei, está resolvido, o aluguel passou a ser 8. Uau! Mas não foi negociação, foi uma conversa muito objetiva, muito clara, que eu guardei do Donald Trump uma boa recordação, no sentido de ser um bom landlord, Paris. um bom negociador. E Paris? Como é que entra Paris na sua vida? Paris da minha vida foi diferente, né? Eu cheguei em Paris eu desci em Paris de outra... Sabe como é que eu fui parar em Paris? Me conta. Uma vez, o Oscar Onstein me telefonou
me falou: Ricardo, você quer... Você pode receber hoje à noite, hoje, amanhã, o dono do Lido de Paris? É com o maior prazer. Eu tinha na Sucata, naquele momento, Sucata era uma boate, para quem não está... Né? Era uma boate que eu tinha na Lagoa, né? Que depois virou Papagaio, depois, enfim, é lugares sentados, negócio de... Bom, você quer receber na Sucata hoje o dono do Lido e tal? Faz essa gentileza. Então, claro, com o maior prazer. Eu fui lá receber o Oscar, que estava com o José Frericot, que era o dono do Lido de Paris. Ele e a senhora dele. Eu e Gisela também, sentamos, um casal maravilhoso, buscar, pá. Ele ficou encantado com os shows das mulatas do Sucata. Passou-se alguns anos, eu não saberia precisar quantos, mas não é 1 ou 2, não, um pouco mais. Me liga o Oscar Stein, já nesse momento, trabalhando no Hotel Nacional com o Tijusto. Lembra do Clericot, que teve no Bibi? Lembro. O Lido de Paris está no Champs-Élysées e está mudando para o mesmo Champs-Élysées, para o mesmo lado do Champs-Élysées, para uma loja mais acima. Daria para você estudar e fazer lá alguma coisa? Eu falei, porra, tudo que eu estou pensando, minha filha, porra, tá falando com... Né? Bom, conclusão geral, o Clericot mandou 2 passagens de Concorde e foi o seu Oscar Stein, tá, comigo para Paris. E eu levei junto com a gente um grande amigo meu, que era maravilhoso, chamado Chico Araújo Lima, que é um advogado, é um cara completo, tem uma formação fiscalista, é um cara maravilhoso. Fomos lá. Chegamos lá, o Clericot nos recebeu maravilhosamente bem, nos levou na sala, eu fiquei encantado. Né? E ele queria o show das mulatas do Sargentelli do Lido. Mas eu não queria. Do Sucata lá no Lido. Ele queria... Mas meus olhinhos já estavam... brilharam para outra coisa. Então daí, ele não entendeu até hoje como é que foi, mas enfim. Daí eu fiz o seguinte, eu peguei 8 mulheres lindas, aquela Marlene do Planeta, aquela que saía da banana, aquela... acho que é Lígia, enfim... Peguei 8 mulheres maravilhosas, peguei 8 Zicroquetes, Carlinhos Machado, Paulette, tal. Fiz uma trupe e inventei em Paris uma coisa inédita que nunca foi repetida, tá? Que eu inventei o seguinte, eu inventei uma casa noturna que era uma mistura de cabaré, de discoteca, de grande animação, entendeu? Que era um happening. Era um happening. Uma celebração à vida, né? E nós utilizávamos o palco do antigo Lido para ser o complemento disso tudo. Você está entendendo? Porra, foi um sucesso, caceta. Foi um negócio maravilhoso, maravilhoso. As condessas, todo mundo queria participar da festa, né? Foi um negócio sensacional. Quem está vivo, muitos morreram, principalmente os homens, mas quem está vivo e está muito bem é o Zé Reinaldo, né? Que eu tenho até visto ele na internet fazendo umas coisas, né? E o Zé Reinaldo, ele fez um sucesso aquela vez para Louco. Naquele momento... Só vou contar um parênteses. Você sabe que está na minha mira para o espetáculo. Eu quero voltar a produzir musicais. E eu chamei ele para organizar Depois eu te conto em off aqui, e mais tarde, no futuro, quando tiver... Eu quero saber. Eu conto para o telespectador. O Zé Reinaldo é o talento... E ele fez sucesso, então, em Paris. Ele foi... Muito sucesso, muito sucesso. Nunca vou esquecer que a Condessa de Rochefoucauld, que era uma personagem de Paris, recebia para as grandes festas e tal, de uma família que vinha de... Acontece Rochefoucauld, assim, où est le
Le sympathique brésilien que j'adore. Então eu tinha que chamar ele no camarim para vir e ela queria dançar com ele, entendeu? Ele fez um sucesso enorme, pai. Agora, Ricardo, eu queria falar, você tocou em duas pessoas, que a primeira que você tocou é o Boni, porque eu acho que nós não temos, existe uma reverência a ele, mas não temos a percepção e o reconhecimento em vida da importância que o Boni tem para o Brasil, porque muito do conceito nacional de qualidade, da imagem do Brasil que dá certo, muito vem da cabeça do Boni, do que ele fez na Rede Globo. E eu acho que você tem uma relação muito próxima. Aliás, você estava na casa do Boni quando você vem para aqui nos encontrar aqui Me fala um pouco dessa sua amizade com o Boni e da importância que o Boni tem para o Brasil. Você não acha que o Boni mereceria e merece um reconhecimento proporcional ao que ele fez pelo país e pelo que ele fez? Eu tenho certeza que o Dr. Roberto Marinho, se estivesse vivo, o Dr. Roberto tinha essa noção. Mas o Dr. Roberto Marinho tinha pelo Boni um encantamento especial. O Dr. Roberto Marinho, até os seus últimos momentos de vida, ele reverenciava o Boni, ele tinha pelo Boni um carinho que era uma coisa espetacular. Mas eu vou contar então para você, primeiro, rapidamente, porque a história é longa, né? Eu vou contar primeiro como é que nós nos conhecemos. Eu tinha um colega não de classe, mas de colégio, do Marquês de São Paulo, chamado Jurandir Chaves, mais conhecido na praça como Juca Chaves. O Juca Chaves, ele fazia coisas com a gente ótimas. A gente ia para casa das moças que a gente tinha e fazia serenatas. Ele era um... Você sabe que eu convivi muito com o Juca na Bahia, né? Porque ele tem a temporada, né? Ele e a esposa, a gente conviveu muito. Mas daí, acontece o seguinte, um dia eu apresento o Juca para um amigo meu, chamado Fernando Muniz de Souza, que o pai, Hélio Muniz, era dono da Cássio Muniz, tinha uma gravadora chamada Chantecler. Tá? Não existe mais. E o Juca gravou um 78, na época que ele... uma música de lado. E como eu tinha feito essa gracinha com o Juca, e ele não tinha uma relação ótima e tal, o Juca gravou esse disco e ficou muito grato a mim. Então, em seguida, Aracide Almeida, olha que história, hein? Aracide Almeida, para quem eu apresento o Juca Chaves, ela diz o seguinte: esse rapaz é muito bom, esse Narigudinho é muito bom, esse cara. Então ela falava de um jeito tá, muito especial, né? Olha aqui, e ela levou ele para a RGE, a famosa gravadora do passado, a RGE. E a RGE topou gravar um disco com o Juca Chaves. E o Boni fez esse disco como produtor, que chamava-se As Duas Faces de Juca Chaves. Estou falando de 1957, 8. Não é 60, não, é para quem? Bom... Ou seja, 62 anos atrás. Muito tempo atrás. Estou falando de histórias que quem está escutando não tem o menor... Mas confusão geral. Daí, esse disco chamou-se As Duas Faces de Juca Chaves. De um lado são modinhas, que ele fazia modinha muito bem, faz modinha muito bem, e de outro lado sátiras e música. Tinha aquela Voar, 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 o presidente Bossa Nova, do Lucerinho, da filha dele e tal. E tinha uma música chamada Nós os Gatos, que era a exemplo de Ricardo Amaral, sou um gato social, um bichano disputado no telhado, e daí. Música essa que até hoje eu canto em parceria com o Boni. Quando estamos assim com um grau etílico importante e resolvemos recordar coisas do passado. Mas enfim. E aí você se conhece ali. Eu conheço o Boni. Né? Tinha até uma história aí, que obviamente é uma história carinhosa, que o nosso Jorge Adib,
fantástico, o Jorge Adib. E o homem que internacionalizou a Globo, inclusive. Foi um cara... O Jorge Adib, ele era um ser sensível, um pouco mais velho que a gente e tudo mais. E o Jorge tinha uma história que o Boni criou uma disputa entre nós dois, né? Quem era o mais antigo amigo do Boni, né? E o Jorge fazia uma conta que ele era o mais antigo. Né? Mas o Boni gostava de brincar, para estimular a brincadeira e tal, de dizer que eu era mais antigo. Então, mas nós lutávamos por essa antiga amizade, mas lutava de uma maneira muito gostosa. O Boni mudou. O Boni de 57, 58, para o Boni, que estava até há pouco tempo você estava na sua casa, é o mesmo Boni, ele conseguiu ser a mesma pessoa com os amigos, passando por todo esse sucesso de fazer a maior rede de televisão privada latino-americana e uma das 5 maiores do mundo? Olha, eu quero dizer para você uma coisa curiosa, quer dizer, ninguém é o mesmo depois de muitos anos. Não existe... Eu não conheço ninguém que tenha sido exatamente o mesmo. Eu tento preservar, quer dizer, faço naturalmente, preservar minhas características básicas de sempre. Mas às vezes enxergo em mim mudanças importantes. O Boni é um cara que tem... Claro que a cabeça dele mudou muito, ele fez tanta coisa, ele, enfim, passou por tantos momentos interessantes e momentos... Mas o Boni, ele tem o amigo Boni. Eu nunca trabalhei com o Boni. Fizemos depois um guia junto. Sim, parcerias. Parceria. Nunca trabalhei com o Boni, né? Mas nós temos um sentido de amizade, nós dois, que ela é exatamente do início da nossa amizade. É uma amizade totalmente de respeito, de alegria, de troca de... Quer dizer, aquela fraternidade quase que de brother, de irmão, né? Talvez até o fato de eu nunca ter trabalhado com ele, talvez até tenha ajudado a preservar isso, Sim. Porque às vezes o dia a dia pode ser desgastante. E o Boni é um chefe implacável. Eu diria para você o seguinte, todo mundo fala aí que vinhos, Boni, vinhos, comida, não sei o que e tal. Tem muita gente no Brasil que tem muita gente. Claro que eu estou falando de uma maneira... E tem algumas pessoas no Brasil que têm boas caves de vinho, que têm ótimos vinhos. Exatamente, você está pegando o ponto que eu queria colocar. Quer dizer, hoje aparece muito mais um lado, vamos dizer, folclórico, desse tipo de padrão de vida que ele tem e que tem direito, porque ele conquistou, quer dizer, não roubou, é fruto do trabalho dele, do que as milhares de pessoas que ele ajudou, a coleção de atos humanitários que o Boni teve com artistas que estavam com dificuldade e muitas vezes sem ser o cofre da Globo, usando o próprio recurso pessoal. Então, ele como ser humano, ele tem uma história que eu acho que precisava ser resgatada ou contada. Eu acho que o César falou uma coisa bonita e efetiva. Eu acho que isso tem que ser melhor contado, né? Porque, efetivamente, quer dizer, o Boni é um centro que preservava o talento dos antigos companheiros. Ele sempre incentivou muito, né? Quer dizer, uma ligação dele com o Chico Anísio, por exemplo. O Chico Anísio é outro que, como o Boni, quer dizer, o Chico Anísio, se você pegar e olhar a escolinha do professor Raimundo, né, que era uma coisa a menos importante para o Chico, porque era uma divisão de trabalho com muitos outros atores, mas você vai pegar, o Chico trazia exatamente os grandes talentos do rádio, do começo da televisão e tudo mais tal, alguns lançamentos, mas o Chico, ele tinha essa coisa. E o Boni sempre entendeu muito o Chico, ele ama o Chico. O Boni, ele tem essa coisa de ser o paizão. Ele foi o grande paizão.
Quer dizer, além do talento, além da forma de ser, ele foi o grande paizão Pois dos é, artistas brasileiros. e eu acompanhei eu falo isso porque eu acompanhei o processo de transição, a chegada da Marluce, Dias da Silva, enfim, o próprio o distanciamento do Dr. Roberto, e vivi, infelizmente, uma aparente demonização do estilo Bond de fazer televisão, e está aí hoje a Record batendo nas raias da Globo. Aí. Mas eu queria falar, estamos quase chegando ao final da entrevista, sobre uma outra pessoa que você citou uma única vez, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre ela, que ninguém acreditava que um dia ela pudesse ir embora, que é a nossa Gisela Amaral, sua esposa. Como é que você conheceu a Gisela? Como é que nasceu? Porque em determinado momento não havia mais nem o Ricardo e nem a Gisela, os dois formavam um só, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu? Agora eu dei uma arrepiada aqui, né? Normal. Eu conheci a Gisela numa festa uma vez, num jantar, na casa da Maria das filhas do Carlos Chagas. Dona Ná. Do governador Carlos Chagas? Não, não. Do jornalista Carlos Chagas? Não. Também não. O Chagas era o cientista. O cientista, o médico, certo. Médico, né? Uma das filhas é a Silvia Amélia, mas a Silvia Amélia já estava morando, não estava presente. Maria da Glória, hoje Antite, que é a filha dele, que estava dando um jantar numa casa que eles tinham ali como é que chama a rua que liga Ipanema ao Leblon, a Copacabana. Bom, e essa fera ia para a Europa passar uma temporada. Então, naquela época se passava temporada na Europa. Hoje em dia você vai passar 3 dias, enfim, 10 dias. Bom, era um ritual, né? 2 meses, 3 meses. Viagem era uma viagem. Não. Casa em Paris. Então. Maria da Glória dá um jantar e tal. E eu estou conversando com a Vivi Nabuco e com a Nininha Magalhães Lins, e que eu tinha conhecido através de Samuel Weiner, que foi um personagem importante da minha vida. Porque você teve na Última Hora, né? Você vem para o Rio com a Última Hora. Hora. Daí eu estou conversando com as duas, e daí eu pergunto, eu não me lembro bem para qual das duas, quem é aquela moça ali, magrinha, com aquele cabelo assim, então? Aí é Gisela Amaral. Pouco depois, eu pergunto como é que é o nome da Amaral, porque o Amaral, obviamente, Gisela. Na terceira vez que eu pergunto, uma das duas foi lá e pegou a Gisela, trouxe aqui e me apresentou. Aí começou tudo. Eu queria que você falasse do que foi essa simbiose de vocês, dos dois serem um, porque a sua atividade profissional na época, e não só como jornalista, mas depois como homem da noite, é um destrói casamento, né? E pelo contrário, vocês... Mas a Gisela, ela tinha um espírito muito interessante. Nós tínhamos assim uma relação muito gostosa, né? A gente saía muito sozinho às vezes. Nós saímos muito, né? Nós, mesmo que não tivéssemos nenhum jantar, nenhuma festa, nenhum evento e tudo mais e tal, nós raramente jantávamos em casa. Claro que jantávamos em casa às vezes, mas raramente. A gente saía muito. Então nós tínhamos até uma coisa curiosa, que a gente sentava no restaurante e nós ficávamos admirados como os casais próximos estavam sentados ali há tantos minutos sem trocar uma palavra. Nós nos falávamos o tempo todo, porque nós tínhamos uma relação de cumplicidade, de sintonia. Muito grande. É por isso que eu coloquei, que os dois formavam um no sentido de se completar, né? E daí a Gisela, ela se transformou em filha da minha mãe. Minha mãe era viúva já há bastante tempo, ela não conheceu meu pai. Ela se transformou em filha da minha mãe, ela se transformou, enfim, mulher excepcional. Aquele susto que ela nos deu quando ela cai do cavalo,
ali deu para sentir a dimensão do relacionamento. Ela parou o Brasil, a sociedade brasileira, a corrente de fé que foi feita em torno dela naquele momento, ali deu para ter uma dimensão da importância dela. Foi até uma coisa, quer dizer, não para mim, mas enfim, até um pouco exagerada, mas eu imagino você, que aquilo saiu no Jornal Nacional. Exatamente. Ela caiu de cavalo, bateu a cabeça no Clube Médio da Bahia e foi à noite. Ela não tinha como sair da ilha. Eu telefonei, eu conheci o Antônio Carlos Magalhães, tinha tido o prazer de conhecer o Antônio Carlos Magalhães, que é um personagem do cacete. Liguei para o Antônio Magalhães. O Magalhães mandou uma chata para recuperar a Gisela na ilha, em Itaparica, e levar para... E eu cheguei às 8, 9 horas da manhã, no seguinte. Mas foi uma coisa terrível. Foi um momento, eu levei um susto louco. E essa comoção nacional deu uma dimensão da pessoa que ela era. Agora eu queria que você falasse também do trabalho social dela, porque a mesma coisa que eu estava falando do Boni... Eu não consigo muito falar do trabalho social da Gisela por uma razão. Porque o trabalho social dela era tão intenso que eu perdia um pouco a dimensão do que ela estava fazendo. Porque minha vida também era intensa, então nós tínhamos assim uma coisa... Eu ficava muito assustado com o número de coisas que ela... E outra coisa, ela não me ouvia muito, não. Ela não queria me ouvir, porque eu era sempre mais comedido. Não que eu quisesse que ela parasse de fazer ou que ela não fizesse, não. Mas eu tentava dar um norte para as coisas, mas não tinha jeito, não. Eu ajudei muitas vezes. Criamos, por exemplo, um asilo lá na Caxambi, um sistema de manutenção de jovens através de uma espécie de uma... Você adotava um negócio. Eu copiei isso do negócio que eu vi dos Estados Unidos e achei... Até eu adoraria repicar isso agora. Mas, enfim. Mas ela tinha um sentido humano. Ela tinha uma coisa assim, não só na benemerência, mas na vida pessoal, por exemplo. Uma ex-babá do nosso filho que mora em Seropédica. Ela era incapaz de deixar de ir no aniversário da ex-babá ou no batizado da filha e tal. Quer dizer, ela tinha assim, uma obrigação. Mas todo mundo sentiu essa energia. Eu não quero entrar em detalhes, não vamos entrar no detalhe, mas no processo da doença dela, os médicos não acreditavam, não na noção da sobrevida, mas a qualidade, é como se tivesse uma corrente divina, muita luz em cima dela, porque ela passou pela doença até que chegou, cumpriu a missão, mas ela passou pela doença de uma forma que deixava... A gente começou a achar que ela era imortal, porque... isso é muito dessa energia, essa energia superior protegendo ela nesse processo, né? Ela tinha uma coisa importante, ela tinha você tá... Aliás, eu quero dizer para você uma coisa bacana, quer dizer, dentro aí da tristeza da partida dela, houveram algumas manifestações importantes de pessoas diferentes falando sobre a Gisela. E quero dizer o seguinte, você me emocionou muito quando você fez o seu artigo sobre ela. É uma coisa que está lá guardada para o resto da vida. Foi muito, muito, muito carinhoso e muito profundo. Não, eu quero agradecer a você. Obrigado. Mas eu tive a honra de conviver. Quer dizer, ali nada mais... A gente, como jornalista, é mensageiro. Ali nada mais eu era do que um mensageiro, um cara que captava situações, as atitudes dela com amigos comuns nossos, tudo isso, o testemunho. Tanto que o que eu falo era a Santa Gisela, quer dizer... Mas isso hoje lhe dá muita força para continuar e tocar, né? Porque você foi um abençoado nessa convivência. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quando tenho assim um desânimo normal
da idade. Porque agora você tem uma santa lá em cima cuidando de você, né? Eu, às vezes, tenho um desânimo normal da idade, ou se não é normal, sei lá, às vezes eu tenho um desânimo. Será que vale a pena ainda fazer tanta coisa, lutar e cadê? Ô, Ricardo, mas nós estamos voltando aqui ao início da entrevista. Você levantou a bandeira do Rio. Ninguém tem defendido essa carioquice, levantar o Rio como você tem defendido. Você foi o pai do Rio de Janeiro a Janeiro, você foi o pai de grandes bandeiras. Você tem colocado como missão de vida hoje esse resgate do Rio. Nós estamos encerrando a entrevista, voltando ao que nós como começamos. Isso é missão, né? Isso não é... Essa missão, eu quero dizer o seguinte, a Gisela é a grande inspiradora dela. A Gisela era uma grande carioca, a Gisela, ela, toda vez que eu falava em Rio, mexia em Rio, ela era a minha grande estimuladora. Então, se vou deixar alguma coisa aí de importante, eu quero deixar, eu quero fazer um trabalho enfim, não dá para fazer muita coisa mais, temos que fazer aquilo que cabe dentro do Mas, calendário. sobretudo, daquelas ferramentas que você possui, que é levantar o alto astral. A gente precisa levantar o alto astral do Rio, né? O Rio... Sobre todos os aspectos. Todos os aspectos, né? As pessoas têm que... Outra coisa é o seguinte, eu peguei outro dia, ontem, tá vendo lá a Paola de Oliveira, atriz e tal, ela coloca lá, se as atrizes da Globo, se o Bolsonaro não for reeleito, as atrizes da Globo vão ter que fazer programa. Se a frase não era essa, eu queria dizer isso. Bom, e daí eu vi os comentários. Claro que a frase dela é uma frase, sim, irônica, de efeito, uma frase irônica, uma frase... Aí vem os comentários embaixo assim, isso é uma vadia, isso não sei o quê. Meu Deus do céu, onde é que está o bom humor? Vamos trabalhar com mais bom humor? Vamos olhar as coisas com mais alegria. Vamos ser um pouco Zósimo, né? Vamos ser um pouco maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de compartilhar tanta coisa. E que tinha esse humor, quer dizer, ele encarna, o Anselmo de vez em quando tenta, mas o Zósimo tinha esse humor, sobretudo esse humor bairrista com relação ao Rio, né? Eu adoro pensar no Zósimo e adoro a convivência com ele, assim como também eu me considero um discípulo de Sérgio Porto, que era um cara, era um crítico social com um bom humor maravilhoso, né? Ele criticava elogiando, quer dizer, a pessoa achava que está sendo elogiada, era de um sarcasmo espetacular. Alô, mas é isso aí que é importante na vida, você conseguir extrair, né, o humor das coisas, porque a vida, se ela for levada no ferro e fogo da tristeza, é muito chata. Vamos tratar, vamos sorrir mais. Vamos comemorar. Vamos comemorar, estamos vivos aqui. Ricardo, muito obrigado. Esse bate-papo, o objetivo é esse, dessa conversa com você não poderia ter sido diferente. Eu acho que a gente está fazendo essa série abrindo com chave de ouro, mas, sobretudo, vamos, pós-pandemia, quer dizer, nós estamos vivendo vacinados, apesar do distanciamento, mas nós estamos precisando recuperar. O pós-pandemia vai ser um pós-guerra. Ou seja, vamos recuperar esses anos 40 que você ama, a década que você nasceu, no sentido... E se tem um lugar para festejar no mundo é o Rio de Janeiro, né? Vamos festejar a vida. Eu não tenho dúvida disso. E nós temos que ter total desinibição e grandiosidade para transformar o Rio de Janeiro no que ele tem que ser, né? E acreditar. Eu acho que existe hoje, tudo que nós passamos e papapá, eu acho que existe hoje um espírito no ar de diferentes pessoas, de estarmos juntos para fazer uma coisa bacana. E vamos estar. E o Ricardo vai contribuir muito, nossa grande parceria. Ricardo, é uma honra ter te recebido. Agradecer a nossa Gisela que está lá em cima, nos aproximando, minha grande amiga, pessoa que faz parte das minhas orações, mas, sobretudo, dizer, você hoje, com a tua bagagem e a tua experiência, você é um elemento, um gênero de primeira necessidade. O Rio hoje precisa de você e você tem a responsabilidade muito grande de recuperar
depois da pandemia, de tantos amigos que nós perdemos na pandemia, a gente recuperar esse alto astral com a chegada de uma fase, de uma nova normalidade, vamos dizer assim, e que a gente tem que comemorar a vida, e nada melhor do que o Rio para comemorar. Muito obrigado, Ricardo. Olha, eu quero também, primeiro, aquele famoso agradecimento está aqui, mas eu queria mais que isso, quer dizer, eu quero efetivamente cumprimentá-lo por que você tem feito, por trazer de volta o Correio da Manhã, que é uma coisa tão importante, tão emblemática, né, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E cumprimentar também pela desenvoltura que você tem estado à frente do seu projeto, né, que ele tem uma penetração hoje absolutamente incrível, né? Mas não é por acaso, né? Isso é trabalho, isso é amor ao Rio, isso é talento, é uma série de coisas aí juntas que delas tem um bom resultado. Muita insônia também, Ricardo. Com toda certeza. A insônia faz parte. Olha, muito obrigado. E eu queria finalizar aqui lembrando que nós vamos, compartilhando a você, nós estamos lançando em breve a biografia da Niomar Muniz Sodré Bittencourt. Opa! O Ricardo Cota fez um trabalho de imersão, junto com o Mauro, que é o neto da Niomar. Está saindo do forno aí uma biografia espetacular que resgata. O Correio da Manhã, ele foi lançado exatamente 50 anos, cronometrados da retirada da Niomar do jornal, que ela faz uma publicação. Nós resgatamos esse período e resgatamos, inclusive, a numeração. A nossa numeração do Correio é a partir da retirada, nós com a retomada, aquele período pós-Niomar, onde a família, os fundadores foram retirados do jornal, nós deixamos de lado e resgatamos. Família onde foi dominado pela família Alencar. Bom, mas eu agradeço a você e vi aí a biografia da Niomar com o texto maravilhoso do Ricardo Cota, um resgate, uma mulher que foi presa, uma mulher que foi uma locomotiva. Não, eu acompanhei tanto a vida dela. Pois é. Muito obrigado, Ricardo. Chegamos ao fim. E essa entrevista, então, você pode ler no Correio da Manhã, pode ler também no nosso site, mas, sobretudo, no YouTube e também na versão de podcast, para você poder estar malhando, estar na esteira e estar ouvindo esse bate-papo maravilhoso com o Ricardo. Alô, Magda Vitor. Um abraço para todos.